Salve galera, aqui quem fala é o Darks do mais episódio de Ark Lost. E bom galera, hoje nós iremos partir para domesticar uma das criaturas que é mais chatinhas para domesticar, porque eu acabei olhando na geladeira e eu tenho algumas kibbles ali e é excelente para domesticar o Teresino. O Teresino, por ser uma criatura herbívora, é muito chato de domesticar porque demora muito. E como eu tenho uma kibble ali, tem até mais um por aqui, ó. Eu consigo fazer mais duas aqui, eu tenho duas já feitas na geladeira, então eu consigo domesticar um. Vamos aproveitar aqui já aprender a cela dele para começar a fazer. E como eu disse, o Teresino, por ser uma criatura herbívora, sobe muito pouco porcentagem de doma, tá? Bem basicona a cela aqui para fazer. Aqui eu vou fazer mais duas kibbles, ó, então deixa eu fazer aí, vai demorar um pouquinho. E vamos lá. Pegar um pouquinho de metal para me craftar aqui. Eu já deixei praticamente tudo pronto, fiz uma armadilhinha bem básica ali, eu acho que dá para prender ele. Também fiz um pouco de dardo a mais. E as kibbles, como eu disse, eu acabei vendo que tem na geladeira ali, então eu consigo levar. Provavelmente 4 kibbles é o suficiente para domesticar ele, tá? Já que é nível 95, então é tranquilo. E não será apenas um, eu acabei encontrando um casal. Pra quem não viu o episódio passado, eu acabei passando lá perto do obelisco vermelho e vendo que tinha um macho lá, e eu acabei encontrando uma fêmea enquanto eu voltava pra base, que é nível 95 e o macho nível 90, então é um nível interessante. Eu tenho até que voltar a fazer narcótico, porque boa parte do que eu tinha ali eu fiz dar tranquilizante. Eu tenho aqui um peitoral, que é um peitoral um pouco melhorzinho que eu peguei no airdrop, se eu não me engano, já estou utilizando ele faz um tempinho, só que eu acabei de me lembrar agora há pouco, que eu olhei aqui, ó. Então o peitoral eu estou usando já tem um tempinho que eu peguei no airdrop, e não foi BP, foi craftado já, mas como vocês podem ver o peitoral é um pouquinho melhor. Já estou com praticamente 180 pontos de melee, então meu melee está bem alto já, porque fora melee eu não preciso upar mais nada, tá? Vou levar comigo aqui o fertilizante, porque como eu vou ter que passar obrigatoriamente na minha estufa, eu já deixo lá, para ficar um pouco mais tranquilo. Dar tranquilizante, que eu preciso estar aqui já, ó. Cela, dar tranquilizante, vou pegar a Kibble que está na geladeira ali em cima, e vou reparar aqui só para evitar que ele quebre no meio do percurso. Caso não dê para domesticar os dois simultaneamente lá, que provavelmente não vai dar, eu vou voltar para cá e guardar o outro Teresino que eu domesticar e voltar. E essa aqui é a Kibble, tá? Essa amarelinha aqui, ó, que é a Kibble excepcional. Essa aqui é uma Kibble antes da última, que é a extraordinária. Então essa aqui é excepcional. Eu só tenho duas. O que eu queria fazer realmente é domesticar o Teresino utilizando apenas duas Kibble para cada, mas eu acho que não vai dar. Eu estou me baseando na Argentavis, na verdade, tá? Eu usei duas Kibbles e um pouco de Prime, mas o Teresino não tem Prime, é apenas vegetais. Essa aqui é a armadilha que eu montei, ó. Uma armadilhinha bem básica, eu espero que ele não saia daqui. O Teresino, às vezes, ele tem um probleminha de sair por conta que tem um de altura. E quando tem um de altura, ele pisa na bordinha e sai, às vezes, tá? Aqui já foi feito aqui. E o que eu vou fazer? O lobo vai demorar mais um tempinho para conseguir reproduzir e a Argentavis também. Então, na volta, provavelmente eu consigo ativar a reprodução de ambos aí. Eu quero fazer mais ou menos uns 5 lobinhos na minha alcateia para me conseguir aí utilizar. Mas vamos ver aí como é que vai ser, né? Tudo que eu preciso para domesticar já está comigo, então vamos partir, porque nosso destino hoje é lá próximo do obelisco vermelho, então é uma longa viagem, principalmente utilizando aqui a Argentavis. Finalmente estamos aqui na nossa estufa novamente. O primeiro Teresino que eu encontrei, que é o macho, nível 90, ele está lá próximo do obelisco vermelho. É um local bem seguro, bem tranquilo para domesticar, tá? Não tem muito problema, você vai montar armadilhinha e domesticar. E como eu vim dizendo, eu vou complementar a domesticação aqui utilizando vegetais. Eu posso utilizar aí cenoura, milho e batata. Se eu não me engano, eles não comem o limão, tá? Então, os herbívoros não comem o limão. E eu vou domesticar primeiramente o nível 95, que é o que está num localzinho um pouco chato. É um local que pode ter enognatas, pode ter alguma criatura alfa, pode ter aí raptor, então até Trodon tem. No caso, é essa montanha logo aqui à frente. Só para vocês se situarem onde eu estou, é aqui, ó. Lá na frente é a Ilha dos Herbívoros, que no caso é seguindo reto aqui. E nessa montanha é onde tem o primeiro Teresino. E lá atrás ali, ó, naquela pontinha é o obelisco vermelho. Basicamente é isso. Então vamos seguir reto aqui. Porque, como eu disse, esse local aqui é o mais chatinho de todos que nós temos para domesticar o Teresino. E é onde eu vou utilizar a primeira armadilha. Depois eu volto, faço mais um pouquinho na base e faço mais uma armadilha. Porque eu não queria trazer duas armadilhas simultâneas por conta do peso mesmo, tá? Para não dificultar a locomoção.
Aqui nessa montanha sempre tem muito Troodon. Até mesmo na praia o Troodon tá chegando agora. Aparentemente, a movimentação das criaturas está bem alta, elas estão se movimentando bastante. Elas costumam perambular bastante por aí. Aqui em algum local. Raptou aqui que eu já vi. Aqui tem uma. Vou ativar aqui o nome das criaturas, só para eu conseguir ver o nível dela. Aqui tinha 2 Terezinos, esse aqui? Não, não é esse não, nível 25. Tinha mais um por aqui em algum local. Tem uma fêmea nível 95, é aquele ali? É, ó. Nível 95, fêmea de Terezino. Essa montanha é bem complicadinha de fazer uma armadilha aqui, porque ela é bem íngreme. E eu quero fazer uma armadilhinha aqui não tão grande. Eu trouxe 4 fundações, só que eu acho que aqui não encaixa 4 fundações, porque é muito na diagonal. É, realmente não vai, ó. Não vai 4 fundações aqui, não. Não equipa 4 fundações, não. Será que aqui um pouco mais para baixo funciona? Não, não funciona também. Vai ter que ser uma armadilhinha com 2 fundações apenas mesmo, tá? Já está no horário da noite, então provavelmente vai começar a aparecer Troodon. Vou ter que fazer aqui a armadilha o mais rápido possível e começar a utilizar a tocha. O Troodon ele evita um pouco o fogo, então aqui eu acho que eu consigo me proteger um pouco. Se você ficar longe da tocha, eles vão vir. Vou tentar montar aqui a armadilha. Vou colocar aqui só para ele não sair. Passa direto. E pronto. Eu acho que assim funciona, tá? O único problema é que eu estou achando que ele vai pisar nessa rampa e sair. Às vezes acontece, às vezes não. O Terezinha ele não consegue sair de uma fundação, mas não é pelo fato que ele não consiga sair que ele não vai conseguir pisar naquela rampa ali. Porque o Terezinha ele é bem grande. Vamos tentar aqui para ver se realmente funciona. Se não funcionar, eu vou tentar fazer mais alguma coisinha ali para prender ele. Calma aí, vamos ver aqui. Prendeu? Prendeu. Agora eu quero ver se ele vai conseguir sair. Vou colocar a tocha aqui, ó. O todo não vir me pegar. Vamos começar a tirar aqui utilizando o... Ah, saiu. Aguentei a armadura. É, ele sai. Ele sai. Isso aqui foi o quê? Foi um debuff de Dilo? Foi, provavelmente sim. Do nada aqui, ó. Então vou esperar amanhecer aqui. Porque eu vou ter que fazer mais alguma coisinha pra me tapar ali. Assim que ele cair na armadilha, eu vou ter que tapar aqui, ó. Porque se eu fizer uma armadilha muito alta, vai ser muito ruim dele cair. Finalmente está amanhecendo aqui. Acabei pegando na minha antiga base ali alguns pilares e também algumas cercas. Eu acho que eu consigo fechar ali. Assim que o Terezinho cair, eu consigo fechar a passagem. Vamos ver. Eu vou equipar aqui só pra me ver se é esse Terezinho mesmo, que eu tô achando que não é esse aqui. Eu não me lembro qual a cor deles. O outro, nível 25, tá por aqui em algum local. Ah, esse mesmo. Vou ter que ser bem rápido. Prender ele, deixar que ele foque na Argentavis e tentar colocar a cerquinha ali no fundo, ó. A cerquinha ou o pilar. Eu acho que é mais fácil colocar a cerquinha. O pilar vai ter que quebrar a escada pra colocar ali, porque o pilar ele não fixa. Sem o baldrame, o pilar não fixa aqui, ó. Nessa parte de cima, não. Poxa, Argentavis. Vamos ir. Caiu, caiu. Vou tentar colocar aqui. Poxa, eu gastei aonde a cerca? A cerca foi tudo no mesmo lugar, né? Pois é, foi. Não, a cerca saiu ali em cima, vocês estão vendo? Calma aí. Olha só a cerca quando saiu aqui, ó. Tá vendo? Acho que ele bugou na cerca. O Terezinho causa dano em madeira, tá?
Não é muito mais causa. Porém, eu estou com dano aqui em estrutura. Calma, Teresino. Foi. Eu estou com o dano em estrutura desligado, porque na minha base eu fico dando soco em tudo. Ficar reparando na base é horrível. Olha, a cerca travou o Teresino. Ficou preso pelo rabo. Cadê o rifle? Ah, o rifle tá aqui já. Cara, minha armadura quebrou quase toda. O Teresino, ele drena a armadura, tá? O Teresino Megatério é acostumado a drenar a armadura. Cara, ele ficou preso aqui pelo rabo aquela hora, ó. Olha só, eu coloquei aqui sem querer a cerca. Mas por que ele tá correndo? Eu nem comecei a atirar ainda. E nem trouxe a lupa, né? Acabei esquecendo de trazer a lupa. Caramba, bugadaço, ó, bugadaço. Bora lá, né? Aproveitar. Caiu. Cara, ele simplesmente ficou bugado aqui, não sei por qual motivo, ele ficou bugado, correndo. Ele não quis fugir, não quis atacar, não fez nada. Então mesmo que o dano em estrutura estivesse ligado, ele não quebraria a armadilha, tá? Como vocês viram, ele não quebraria a armadilha. Eu realmente não sei por qual motivo ele queria correr, sendo que nenhum topor dele não estava alto ainda. Olha só, 180 pontos de dano, melee, e 3k e pouquinho de vida. O Teresino é uma criatura ótima para combate, para farm, para várias coisas. Eu vou colocar aqui apenas uma Kibble e um pouco de cenoura para me ver quantos por cento vai subir aqui com a Kibble. E vamos lá. O Teresino ele é ótimo para combate, tá? Além de ser um ótimo farmador, e é por isso que eu quero muito um Teresino. Além do mais, o ovo Teresino ele também serve para fazer essa Kibble aqui, que é a Kibble extraordinária. Então eu vou unir o útil ao agradável. Eu não sei por qual motivo o Teresino continuou correndo, mas isso foi muito bom. Ele não quis atacar, não quis fazer nada. Então eu vou esperar subir aqui um pouquinho a porcentagem e eu já volto. 36%. Vai ter que utilizar 3 kibbles, hein? Porque eu acho que só com vegetal não vai dar, não. E pronto. Finalmente domesticado aqui, ó, sem problema algum. Sobrou apenas uma kibble, como vocês podem ver aqui. E o Teresino, nossa, 5k de vida e 360 de melee. Cara, veio muito bom esse Teresino, tá? Muito bom para um Teresino nível 90. Veio muito bom. Vou pegar aqui na Cleopod só para não precisar destruir a armadilha, porque talvez em algum momento eu possa utilizar essa armadilha aqui novamente, então vou deixar ela aí já. Cara, esse Teresino veio muito bom pelo nível dele, tá? Ficou nível quanto? Ficou nível 142 como padrão. E agora que o sol está forte, ó, olha só como é que está a cor dele aqui, ó. Tem Teresinos que são cores bem vibrantes, esse aqui não é o caso. Mas enfim, provavelmente estou morrendo aqui de sede ou de fome, né? Pois é. Vamos aqui testar o dano dele. Isso aqui é uma besta, tá? Como eu disse pra vocês, pra drenar a armadura, pra causar dano em si por segundo, é muito dano que ele causa. O Teresino é a besta que nós temos aí no meio da selva. Ele tem aqui vários ataques diferentes, ó. Esse aqui que é o ataque principal dele, farma madeira, palha e causa dano. Esse aqui farma fruta, ó. E esse aqui farma fibra, que é as mãos delicadas. Fibra, couro, então esse aqui é pra isso, ó. Como vocês podem ver aí, ele tem 2 ataques diferentes e o ataque de combate. Esses ataques que ele tem aqui, ó, só serve pra farmar. Que é o para utilizar a mão delicada e também para utilizar o farm de fruta. O farm de fruta até causa um pouco de dano, só que é bem pequenino, então nem vale a pena utilizar. Já esse aqui, ó, causa muito dano sequencial e muito rápido. Aqui, se eu não me engano, tem um espino aqui, ó. E eu queria encontrar ele e me testar. Um Teresino com 5k de vida, ele não vai morrer. Aquele ali é um alfa. Um Teresino com 5k de vida, ele não vai morrer fácil. Aquele ali é um alfa. Qual o nível daquele e a vida? Ah, brincadeira isso aqui, tá? O Teresino, eu até posso upar o Teresino aqui, não posso? Acho que posso sim, mas eu não vou upar não, vou deixar ele padrão, ó. Posso upar 6 níveis nele, só que eu não vou upar por enquanto, ó. 360 pontos aqui de melee e 5k de vida. Eu acho impossível esse Teresino perder pra esse Raptor aqui nível baixo, tá? Eu acho impossível isso acontecer. Então vamos ver aqui. Acho que esse aqui é o primeiro alpha de Raptor que eu encontro. Vem cá, vem. Nem causa dano, nem faz nem cócegas. Pronto. Cara, tranquilíssimo, tranquilíssimo, tá? Tranquilíssimo. Vamos ver o loot que eu peguei aqui. Aqui veio alguma coisa? Aqui não veio nada. Olha, nossa, olha no meu inventário. Pistola, machadinho, besta.
A garra de Raptor Alpha, que eu não tinha pego ainda a garra de Raptor Alpha, tá? Esse aqui é o primeiro Raptor Alpha que eu encontro. Caramba, hein? Ganhei aqui, ó, mais alguns níveis. Tô com 14 níveis pra upar. Eu não vou upar por agora pra me testar ele base, tá? Eu quero até ter um print pra mim ver depois os status desse bichinho. Eu quero fazer um casal de Teresino, tanto pra mim conseguir ovos pra fazer Kibo, como pra mim fazer reprodução realmente, tá? Eu quero ter alguns Teresinos aí pra fazer um exército. Cara, eu tinha visto um espino aqui, eu juro pra vocês que tem um espino aqui. Enquanto eu derrubava aqui o Teresino, eu acabei vendo ele passando aqui embaixo. Já que a armadilha não é muito longe aqui da praia. Ele deve estar por aqui, em algum local, o Teresino. O espino, quer dizer. Que bicho é esse aqui azul? Ah, é um ovo raptor aqui do evento da Páscoa. Calma aí, pô. Ah, é nível baixo, provavelmente. Ah, é nível baixo, ó. Pouquíssimo XP, provavelmente eu ganhei, ó. É, um nível a mais. Cara, o ovo raptor tá ali de boa, paradão, ó. Certamente ele tá bugado, porque ele não fica parado. E aqui só é dropar esse loot pra não ficar pesado. Olha só onde é que tá ele ali, ó. De boa, travadinho. E coitado do espinho tentando alcançar ele ali. O ovo raptor bem de boa lá, paradão. Mas enfim, como vocês viram, o Teresino, ele consegue causar muito dano por segundo. Isso aqui causa muito dano. E quanto mais melee eu conseguir upar, isso aqui vai ficar uma besta, uma aberração. Eu pretendo sim fazer a reprodução do Teresino, como eu disse pra vocês. E ele é excelente, tanto pra farm como pra combate. Eu quero muito tentar acumular um pouco de ovo aí, pra fazer mais Kibble. E também acumular alguns pra conseguir incubar. Eu tenho apenas uma Kibble sobrando, então eu vou voltar pra base, porque lá tem a possibilidade de encontrar mais algum ovinho de pronto. E eu posso fazer mais uma Kibble. Já estamos aqui na base, eu vim trazer o Teresino. Vamos dar uma olhadinha aqui se tem mais algum ovinho de Bronto ou se não. Pra falar a verdade pra vocês, eu nem sei se esse Bronto aqui é fêmea. Porque nós tínhamos aqui, se não me engano, 3 Brontos, eu matei 2, eu nem sei se esse Bronto aqui é fêmea. Tem mais alguns ovinhos aqui, ó, que são ovos de estego. Se eu não me engano, o ovinho de estego... vou pegar, não tem problema não. O ovinho de estego serve pra fazer Kibble superior. Eu acho que é. A Kibble superior dá pra domesticar várias criaturas aí, bem interessantes. Eu até tenho um lá na base, acho que já tem uns 6 ovos de estego na base. Mas eu vou pegar esses daqui também, esse aqui é ovo de... ovo de parasauro. Na base eu tenho até alguns ovos lá, ele pegou Mastax, tá? Depois eu mostro pra vocês, são bem pequeninos. Aqui é o ovo de piteiro. Cara, tu caiu na armadilha que eu fiz pro Anquilo. Por essa nem eu esperava. Eu acho que eles vão continuar me seguindo, né? Provavelmente vão continuar me seguindo. Pra voltar a spawnar Bronto nessa ilha aqui, eu vou ter que matar algumas criaturas aí pra liberar spawn, porque eu acho que o spawn está cheio. Só que antes de eu fazer isso, eu vou ter que domesticar alguns parasaurus tech aí, já que eles já estão aqui perto da base, pra que não ocorra problema. Eu acho que eles vão continuar seguindo, então calma aí. Eles querem brincar, então vamos brincar. Vamos aproveitar e upar mais um pouquinho ele aqui já que eu já testei ele, o status padrão dele, né, que foi o status que foi domesticado. E vamos ver como é que é aqui o dano que ele vai aumentar, né. Como é que vai ser o dano que ele vai causar. Vou colocar aqui em 500. Vou colocar muito mais, praticamente 600. Quero upar mais um pouco de vida também. Vem cá, hein. Vamos ver se vai ser rápido ou demorado. Já foi, 1k de vida. Esse aqui. 600. Provavelmente ele tá causando aí um pouco mais de 100 por batida. Mas como ele bate rapidamente, não tem problema. Vamos ver esse daqui, ó. 600. É mais ou menos 150, 170 de dano por batida ele tá fazendo. Eu tenho que fazer um boneco de teste depois. Colocar aqui na base, que eu não fiz ainda o boneco de teste. E coloquei na base para testar o dano das minhas criaturas. Vou upar a vida dele também. Vou colocar mais ou menos 1k de melee e o resto todo ele em vida. E aqui nós podemos utilizar o ataque, ó, que é o ataque sedoso, né? Que é o ataque com as mãos delicadas para pegar aí muito couro, muita fibra. Então, farm de fibra agora, eu nem preciso mais utilizar o Moshops. O Moshops, ele tá bem interessante já. Inclusive, eu tô guardando um pouquinho de ponto no Moshops para eu conseguir upar depois em farm de flor rara e de polímero. Para eu conseguir farmar aí no gelo lá, utilizando o Moshops, também no pântano em algum momento. Por agora não, porque lá tá bem complicado, por conta que tem muita Regnognaths por metro quadrado. Mas eu estou utilizando atualmente para farmar frutas aí, é o Parasauro. Para farmar fibra, eu ainda utilizava o Moshops, mas por enquanto eu vou utilizar aqui o Teresino.
O Teresino basicamente se tornou aqui o rei da Ilha dos Herbívoros, porque ele é o herbívoro que nós temos aí mais forte, tá? Deixa eu desligar isso daqui, porque isso aqui realmente me incomoda. Eu vou ter que reparar aqui minha armadura, organizar aqui algumas coisinhas, vou fazer isso aqui tudo em offline. Infelizmente, pelo visto, nós não vamos ter mais como pegar aqui e fazer mais kibble. Olha só, os alvos que eu tenho aqui não é para fazer kibble extraordinária, é apenas kibble superior, regular, básica. Então, nós não conseguimos fazer aí nenhuma das kibbles que nós precisamos. Eu vou até utilizar, olha só, eu tenho aqui 50 cenouras, 32 milhos, então eu vou levar milho, batata e cenoura para completar a domesticação. Como eu vim dizendo, eu vou fazer aqui mais uma armadilha, então eu vou parar um tempinho aqui para me conseguir farrar mais um pouco de madeira e tudo mais, porque a madeira que eu tenho aqui provavelmente não dê para fazer mais uma armadilha. Eu vou organizar tudo que eu peguei bastante coisa, tá? Machadinho, besta, muita coisa forte, por incrível que pareça. E vou colocar o Teresino aqui na base, como é uma fêmea, tem a possibilidade dela colocar um ovinho. E vou esperar o lobinho aqui finalizar a gestação, que provavelmente ele já reproduziu. Vou deixar o Teresino aqui, ó, se ele colocar algum ovinho, eu vou e pego. E eu vou esperar que o lobinho reproduzir. O lobinho para reproduzir é mais ou menos 3 minutos. Nesse tempinho aí eu consigo ver se spawnou algum ovinho aqui nessa ilha, ou então se o Teresino colocou. E vou começar aqui a organizar a base. Vou colocar aqui, vou reparar a armadura, guardar os itens que eu peguei e tudo mais. Nesse meio período, eu vou fazer mais uma armadilha. Como eu disse para você, eu tenho que farrar um pouquinho mais de madeira para conseguir craftar uma armadura completa. E finalmente nós conseguimos aqui aumentar o estoque de itens de criaturas. Acho que isso aqui é a primeira garra de raptor que eu peguei alfa realmente. E tá faltando vários itens, tá? Nós temos várias criaturas que dropam itens aí diferentes que eu não peguei ainda. Se eu não me engano, tem o Megalodonte que dropa o dente, o Basilo dropa um pedaço dele. Então tem várias criaturas que eu não peguei os itens ainda. Porém, aos poucos eu vou conseguindo adquirir aí e guardar, tá? Até agora eu tenho até uma boa quantia de itens aqui de criaturas, ó. Sarco, Titanoboa, Megalania, Bronto, Rhino, Argentavis, Rex. Ah, também tem o bracinho do sapo, se eu não me engano, nós temos aí a perninha do sapo que nós podemos pegar. Então tem vários itens que eu preciso pegar ainda, mas conforme o tempo vai passando, eu vou coletando aos poucos. Então, a gente se encontra provavelmente lá próximo do obelisco vermelho, ou então, caso eu encontre aqui algum ovinho, eu vou e faça kibble juntamente com vocês. Então, vamos lá. Já estamos aqui, ó. E o que eu estava pensando em fazer? Esse aqui é um macho nível 50, ele é bem interessante a cor dele. Eu estava pensando em pegar esse macho colorido e domesticar ele, já que a fêmea veio com status bem interessantes. Mas eu acho que é uma meio que perca de tempo. Por que eu digo isso? Aqui nós temos esse macho, ó, que é nível 90, azulzinho, como vocês podem ver. Eu vou até montar a armadilha aqui. Eu estou pensando aqui que tem a possibilidade desse macho, já que ele é nível bem similar à fêmea, que ele venha com os status um pouco melhores. Então eu vou domesticar esse aqui mesmo que vai demorar um tempinho a mais, domesticando com batata e cenoura, né? Já que eu não consigo domesticar 100% utilizando. Caramba, eu tô com um melee alto, hein? Nem eu esperava por isso. Hit kill no Raptor aqui com 300 de vida. Eu tô com 180 pontos ali, ó, de melee. Tá alto. Mesmo assim, a minha espada é uma espada básica, mas enfim. Recapitulando. A diferença do nível 90 para o nível 95 é praticamente nula, tá? Então o Teresino e o fêmea e o macho, praticamente a diferença é nula. Então tem a possibilidade desse Teresino que eu vou domesticar aqui, que ele venha com os status melhores do que da fêmea. Isso aí será excelente para mim, tá? Seria excelente. Porque assim ficaria muito mais forte o exército que eu pretendo fazer. E eu acho que o Teresino não é possível aplicar imprint nele, porque ele cresce rapidamente. Então o Teresino sem imprint tem que vir com os status interessantes, mesmo que eu upe ele, tá? A armadilha feita aqui, essa armadilha que eu fiz é muito maior do que a outra, para não ter problema dessa vez. Vou colocar aqui mais um pouquinho, só para ele bater a cabeça e cair na armadilha. E vamos tentar atrair ele aqui, ó. Esse local é um local bem tranquilo, como eu disse para vocês. De todos os locais que eu domestiquei aqui em Teresino, esse aqui é um dos mais tranquilos, ó. Só tem uns raptores ali que é fácil assim de matar. E não tem problema. Então só atrair o Teresino para cá, ó. Prender na armadilha e efetuar a domesticação. Eu, particularmente, não achei o status do Teresino que eu domestiquei ruim. Eu, particularmente, não achei ruim, tá? Achei bem bom até. Porque a vida praticamente dobrou a vida e o melee dobrou, se não me engano, dobrou. E agora é fazer o mesmo processo, derrubar ele e começar a domesticação. Mas, espera aí, que isso aqui é mais fácil, ó. Pronto, tá no chão aqui. E agora vai ser um processo aqui de paciência. Eu trouxe bastante narcótico, todo narcótico que eu tinha na base.
E o que eu pretendo fazer? Eu vou colocar aqui nele aqui, que vai subir mais ou menos 36%, já que o nível dele é bem similar ao nível da fêmea. E a domesticação vai ter que ser completada aqui utilizando vegetais. Mesmo assim, eu acho que não vai dar muito certo domesticar apenas com vegetais. Eu acho que ele vai querer acordar antes do tempo. Eu trouxe bastante narcótico aqui, mas provavelmente eu vou ter que começar a farmar aqui ou cinidária, que nós temos aqui nas margens da praia, ou farmar aqui frutinha narcótica. Então, quando tiver mais ou menos aqui 100 narcóticos, eu vou começar a farmar cinidária e frutinha narcótica, caso precise, tá? Vamos ver como precisar subir aqui, utilizando a Kibo. Subiu um pouquinho mais, ó. Um pouquinho mais do que a fêmea. Eu acho que o vegetal tá subindo 2,8%. 2 não, 3,8%, né? Então acho que não vai demorar tanto, não. Eu acho que não. E pronto. Finalmente domesticado aqui o Teresino, ó. Olha, a vida dele eu acho que veio melhor do que a fêmea. Acho que a vida veio melhor que a fêmea. 300, nossa, 300 de mili. Cara, hoje tá sendo um dia bom, hein? Hoje tá sendo um dia bem legal. Eu não me lembro qual eram os status do macho antes da domesticação, que eu não olhei. Mas veio com 5k de vida e 300 de melee. Veio interessante esse daqui também, tá? Então nós temos um casal Teresina, um casal bem da hora. Eu não fiz a cela na base, que eu acabei me esquecendo. Então vamos pegar na Quiropod e voltar pra base. E por incrível que pareça, a domesticação não demorou muito tempo. Foi até que rapidinho. Então eu não precisei pegar nem Cinidária e nem pegar também frutinha narcótica. Porque o narcótico que eu acabei trazendo deu o suficiente para fazer a domesticação aí. E finalmente estamos de volta aqui na base. Agora podemos começar a fazer ovo fertilizado, fazer ovo normal. As fêmeas normalmente colocam ovos mais facilmente quando estão com o macho aí. Então o processo de colocar ovos vai ser um pouco mais rápido. Ovos, no caso, sem ser fertilizados. Eu pretendo domesticar um ovo raptor também. Então eu vou fazer isso futuramente, porque assim eu consigo aumentar aí muito a produção de quibo que eu tenho aqui na base. Eu nunca domestiquei um ovo raptor, porque aqui na Ilha dos Herbívoros nós temos várias criaturas que são basicamente as mesmas que eu tenho aqui. Que é parasauro, criaturas básicas, né? De ovos básicos. Então, por esse motivo que eu não domestiquei nenhum ovo raptor ainda. Mas como eu tenho um Teresino aqui agora, eu vou ter que domesticar um. Cara, esse azulzinho aqui é bem nostálgico. É a cor de Teresino, vamos dizer assim, padrão, né? Ah, o Teresino também tem negócio de upgrade ali. Eu não tinha visto. Igual o Moschops. A coleta ou o ataque delicado. O ataque delicado é para farmar aí flor rara, cenoura, que nós temos no pântano. Farmar aí também fibra, couro. Então esse aí é o ataque delicado. Essa aqui é o lobinho que era o filhote, tá? Então como vocês podem ver, se passou muito tempo para me domesticar esses dois teresinos. Então vou colocar para fazer mais uma reprodução aqui, ó. E agora sim eu terei 5 lobinhos. Ajeitados, colocaram aqui mais um ovinho, ó. Só foi eu trazer o macho para cá, já começou a adiantar o processo. E agora com esse teresino aqui, ó. Basicamente eu adiantei o farm de tudo. Farm de madeira, farm de frutas, fibra. Então o farm ficará mais fácil de todo modo aqui, utilizando o Teresino. Consegui bastante coisa hoje. Infelizmente o pet continua ainda... Botou madeira. Continua ainda fraco, mesmo que eu matei muitos alfas. Mas como eu disse pra vocês, né? Eu matei vários alfas, todos eles níveis baixos. Então realmente o XP do pet subiu bem pouco. Sobrou bastante coisa ainda, ó. Bastante cenoura, batata, milho. Gastei bem pouquinho. Infelizmente eu só tenho uma criopória, por esse motivo que eu tenho que fazer 2 viagens e voltar pra cá. Vou ter que futuramente procurar mais airdrop pra me conseguir mais um pouco de chá pra fazer mais uma criopória, porque apenas uma realmente é complicado. Esse Teresino aqui, ó, pelo que eu percebi, ele tem a vida um pouco mais alta do que a fêmea era 5k, 5k e pouquinho, e a fêmea tem um melee melhor. O que eu pretendo fazer é que saia um bebê aí com o melee da mãe e com a vida do pai, porque assim será um bebê um pouquinho melhor, né? Já evita que eu precise ficar upando pontos aí neles. E pronto. Cara, o ovinho do Teresino aqui, ó, é muito mais detalhado do que no antigo mobile que nós tínhamos. No antigo mobile que nós tínhamos, o ovinho do Teresino, ele era praticamente 100% preto, tinha umas manchinhas roxas, mas era bem opacas, tá? A imagem do ovo aqui, como vocês viram, é a mesma imagem, mas era bem opaco. Esse Teresino aqui, eu acho que eu vou upar um pouquinho mais ele para me conseguir farmar, e depois eu vou tirar um print no vídeo aí, para me ver quais eram os status dele padrão. O lobinho aqui, só é esperar um tempinho agora para fazer o 5º lobo. Então finalmente teremos uma alcateia decente. Eu realmente não sei se o buff de alcateia pega nos 5 lobos, tá? Eu sei que N4 é garantido, N5 eu vou testar depois.
E agora nós temos aqui um casal de Teresino, podemos agora começar a fazer vários ovos fertilizados aí, também ovos normais. Eu não vou incubar esse ovinho Teresino agora, eu vou deixar para depois acumular aí mais alguns. Mas finalmente domestiquei uma das criaturas que é mais chata de conseguir, que é o Teresino aí, porque demora muito a domesticação sem utilizar Kibble, tá? Então eu tive que esperar um pouquinho para acumular uma boa quantia. Então é isso, galera, o vídeo vai ficando por aqui. Quem gostou, deixa o like, se inscreve no canal, comente e compartilha.